Alô, meus queridos! Fala, minhas queridas, como é que tá essa força, moçada? Superamos então um tema muito recorrente em prova que diz respeito às características do inquérito policial, não é verdade? Daqui pra frente, o que eu tenho que bater com você são algumas peculiaridades antes mesmo de nós adentrarmos o rito procedimental do inquérito. Veja bem, existem alguns questionamentos que já foram suscitados aqui durante a aula, mas que são questionamentos que muitas vezes serão esclarecidos. Quando, Pedro? Agora. Então vem comigo. Olha só, agora eu quero bater com você um tópico do inquérito policial chamado de valor probatório. Valor probatório, doutores. E o grande questionamento aqui é o seguinte, doutores. Será que o inquérito policial produz provas? Será que eu posso, tecnicamente, utilizar essa nomenclatura propriamente dita no tema de provas? Claro que não. Vamos lá, vamos fazer o raciocínio aqui comigo. Quando eu estudo com você a nomenclatura prova, notadamente provas materiais e imateriais, prova na vertente do Guilherme Nutin, que isso inclusive nós veremos lá quando nós falarmos um pouquinho a respeito de provas. Prova, moçada, em um conceito geral, doutrinário majoritário, é tudo aquilo que eu apresento ao juiz na expectativa de convencê-lo dos fatos. Aí eu te questiono, será que tem juiz presidindo alguma coisa no inquérito? Claro que não. Pedro, mas e o juiz das garantias, doutores? O juiz das garantias ele é excepcional, somente será atingido após provocação. Deu para entender? Por isso que a gente pode afirmar que o inquérito policial ele não produz provas. E qual seria o argumento? Sob qual argumento eu vou afirmar que o inquérito não produz provas? Primeiro, prova para ser produzida, ela demanda o cumprimento dos seus requisitos. E quais seriam os requisitos de prova, Pedro? Primeiro, judicialidade. Se eu quero convencer o juiz, eu preciso produzir essa prova perante a autoridade judiciária. O segundo requisito seria sustentação perante contraditória e ampla defesa. E os senhores já sabem que o inquérito policial não comporta contraditório e ampla defesa, até porque no inquérito nós temos o quê, moçada? No inquérito nós temos um sistema inquisitivo imposto pelas mãos do delegado de polícia. Deu para entender? Logo, se eu não tenho contraditório e ampla defesa, não tenho juiz, neste caso, os requisitos de prova não estarão preenchidos. Por isso que agora nós já vamos colocar no quadro, asseverar no seu caderno, seguinte sustentação. Repare, o inquérito policial, ele tem valor reduzido, ou ainda chamado de relativo. O inquérito policial tem valor relativo ou valor reduzido. Sob qual argumento mesmo, Pedro? Invocando qual tese? Repare, o inquérito ele não produz provas. O inquérito policial ele não produz provas com essa nomenclatura técnica. Aí você vai me indagar, Pedro, mas se o inquérito não produz provas, que diabo é produzido no inquérito? Pois é, no inquérito a terminologia prova está incorreta. Na verdade, o que o inquérito produz, anote agora destacadamente no seu caderno, até porque isso é tópico expresso muitas vezes do seu edital, o inquérito policial ele produz elementos de informação. O inquérito produz elementos de informação. Deu para entender? Então não se confunde, moçada, o que são elementos de informação com provas. Pedro, por que eu não posso confundir esses dois temas? Olha que interessante. Quando nós citamos essa questão relativa à não produção probatória, incitando, portanto, a nomenclatura técnica de elementos de informação, meus amigos, o ponto importante aqui para nós é justamente entender o que é um elemento de informação. Elementos de informação são todos aqueles elementos levantados em sede de inquérito na expectativa de convencer o MP de que supostamente houve o crime, vale dizer, indícios de autoria e de materialidade. Esses são os indícios de os elementos de informação. Eles buscam convencer aquele que nós chamamos de titular da opinio delicti, justamente buscando
convencê-lo de que existem indícios de crime e de autoria. Tudo bem? Deu para entender? Então, o valor probatório é isso que você precisa ter em mente na hora de se estudar. E aí, moçada, olha que interessante. Se o valor probatório do inquérito ele é reduzido ou ele é relativo, ele não produz elementos, perdão, ele não produz provas, ele produz, portanto, elementos de informação. Olha qual que é o consectário lógico disso, olha a consequência. Repare, se o inquérito não produz provas, eu não posso embasar condenação. Não se pode, moçada, não se pode embasar condenação exclusivamente em elementos do inquérito policial. Não se pode embasar uma condenação, e eu peço para os senhores com bastante tranquilidade rachurarem, destaquem, negrite essa nomenclatura. Sabe por quê? Olha que legal. Eu não poderei embasar uma sentença condenatória lastreada única e exclusivamente em elementos colhidos no inquérito. Não posso, eu juiz. Mas, olha a divergência aqui. Mas, eu posso absolver o indivíduo com elementos colhidos exclusivamente no inquérito. Meus amigos, vê se faz sentido isso aqui que eu vou dizer. Se até a dúvida pode absolver o réu, segundo o princípio do indúbio pro réu, por que diabos eu não posso absolvê-lo com base em elementos do inquérito? Olha que interessante. Então, para condenar, eu não posso fazer isso. A absolvição é possível. A absolvição, sim. Ok? Só que outro ponto que me incomoda quando eu trabalho esse tema com os senhores é a parte relacionada, sabe a quê, doutores? Olha como é que isso é importante. É a parte relacionada às exceções. Pedro, mas nós temos exceções quanto a esse tema aqui? Pois é, nós temos. Então eu vou colocar para você o seguinte, ó, um salvo aqui, ó. Salvo em se tratando de 3 tipos de elementos. Quais são esses elementos? Vamos lá? Nós temos o primeiro, que é a prova cautelar. Em segundo lugar, nós temos as provas irrepetíveis. Provas irrepetíveis. Opa, 4 não, né? 3. E 3, provas antecipadas. Prova antecipada. Então, repare, eu não posso embasar uma sentença condenatória lastreada única e exclusivamente em elementos do inquérito. Mas eu posso fazê-lo em se tratando de 3 elementos probatórios. Provas cautelares. Pedro, o que são aquelas provas cautelares? São provas que necessitam de urgência, porque elas correm o risco de se perderem no processo. Então eu deverei acautelar aquela prova na expectativa de submetê-la futuramente ao contraditório em ampla defesa. Exemplo clássico, interceptação telefônica. Tudo bem? Segundo ponto, prova irrepetível. O que é uma prova irrepetível, Pedro? Provas que não se repetem ao longo do processo justamente pela sua complexidade ou pelo seu valor, como perícias. As perícias, doutores, normalmente são feitas em sede de inquérito. E aí eu te pergunto, eu vou fazer um laudo pericial de constatando substância entorpecente na fase de inquérito. Você acha que o juiz sequer vai desconsiderar de qualquer forma esse laudo? Doutores, muito dificilmente. Esse laudo, ele migra do inquérito para o processo, sendo lá no processo submetido ao contraditório e à ampla defesa. Nós veremos já já o nome disso. Então isso é prova irrepetível. Por fim, eu falo da prova antecipada. A prova antecipada é nada mais do que aquela prova, doutores, que ela vai ser adiantada em relação ao inquérito, porque muitas vezes essa prova ela pode não ser produzida futuramente por inviabilidade, como, por exemplo, pessoas enfermas, pessoas idosas ou pessoas doentes. Nesse caso, olha que interessante, na prova antecipada, eu vou adiantar a oitiva, por exemplo, de uma testemunha, e essa oitiva será levantada lá na fase processual.
Então, quando nós trabalhamos com esses três tipos probatórios, repare agora, com esses três tipos probatórios, eu submeto àquilo que nós chamamos de contraditório diferido ou postergado. Vê se faz sentido. Contraditório diferido, ou ainda chamado de postergado. Justamente porque estas provas elas são produzidas em sede de inquérito e serão o quê? Levadas a processo para que lá sejam utilizados como elementos probatórios. Permita-me fazer um posicionamento relevante que eu acredito que é muito marcante, invocado aqui pela doutrina de Nestor Távora e também invocado pela doutrina do Torinho Filho. Dá-se uma nomenclatura muito peculiar a esses três elementos produzidos na fase de inquérito. A doutrina costuma dar uma nomenclatura. Imagine se você que vai, por exemplo, prestar uma prova para delegado, você, por exemplo, que vai prestar uma prova para magistratura, para o membro do Ministério Público, vai ter que fazer sustentação oral. Meus amigos, se te perguntarem, imagina, a banca chega para você e pergunta, conceitue o que são os elementos migratórios do inquérito policial. São esses três. Deu para entender? Elementos migratórios são elementos produzidos em sede de inquérito que migram para o processo para que lá sofra contraditória em ampla defesa. Bacana? Então superamos um tema chamado de valor probatório do inquérito policial e eu avanço com você na matéria com o tema de vícios. Olha que interessante. Pedro, e os vícios do inquérito? Se você falou que o inquérito policial ele não produz provas, e se esse inquérito ele for fragilizado? E se esse inquérito sofrer vícios por estabelecimento, por exemplo, de diligências ilícitas e legítimas? O que eu faço nesse caso? Meus amigos, havendo vício em sede de inquérito policial, olha que interessante, isto não anula a existência do inquérito. Havendo vícios, isso não impede o prosseguimento da ação penal com elementos do inquérito. Sabe por quê, doutor? É possível que o membro do MP dispense apenas diligências pontuais desse inquérito. Lembre-se, o inquérito é dispensável. Então não há que se falar, portanto, em nulidade, em determinação de nulidade de inquérito. Inclusive, nós temos Norberto Bobbio invocando na sua obra que não faz nem sentido que o inquérito seja o quê? Anulado. Por quê, Pedro? Porque o inquérito é uma mera formalidade. Deu para entender? Ele é dispensável. Então vem cá, olha que interessante. Dentro dos vícios propriamente ditos, o que você precisa entender é que é o seguinte: os vícios, eles não geram nulidade do inquérito, e também os vícios, eles não contaminam a ação penal. Eles não contaminam a ação penal. Deu para entender, doutores? Então falamos a respeito dos vícios do inquérito policial. Bastante tranquilo se falar nesse tema aqui da matéria. Avançando um pouquinho mais dentro do tema de inquérito policial, eu quero bater agora com os senhores, meus amigos, os inquéritos de natureza extrapolicial. Vê se esse ponto é importante para você. Olha que legal. Nós temos aqui, portanto, que conversar com os senhores a respeito dos inquéritos extrapoliciais. Meus amigos, quem foi que disse que é só polícia quem investiga no Brasil? Olha que legal. Extrapoliciais, né? Quem foi que disse que no Brasil só a polícia é quem pode investigar? Claro que não. Olha que interessante. Então, o nosso tema da aula justamente é inquérito policial. É aquela tramitação regra que normalmente acontece nos dias. Mas existem situações, doutores, que os policiais, que a polícia em si, ainda que formalizada na Constituição, ela não poderá investigar determinados casos. Quer ver o primeiro? Vamos lá. Doutores, sinceramente, será que no seu íntimo você concorda comigo? Você acha que a Polícia Civil ou que a Polícia Federal vai investigar os militares? Já imaginou? A PF chega lá para um comandante do Exército. Meu bro, isso não vai acontecer nunca.
Pelo menos não até agora, não é verdade? Olha só, em se tratando de militares, moçada, o inquérito que será aberto não será inquérito policial. O inquérito que será aberto será um inquérito militar. Será um inquérito militar. E como tal, adivinha quem vai presidir o inquérito militar? Em se tratando de membros da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e também das Forças Armadas. Adivinha quem é que vai presidir essa parada? Chuta! Meus amigos, quem preside o inquérito militar é um oficial militar. Então, olha só, quem vai presidir nesse caso é um oficial militar. É ele quem vai diligenciar todos os atos. Muitas vezes pedindo para os soldados da PM ou soldados do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, que não é soldado, né? Você sabe como é que funcionam as nomenclaturas peculiares. Ele vai solicitar as diligências serem feitas. Inclusive, doutores, estou cansado de, por exemplo, receber na repartição, aqui na Polícia Científica, o quê? Ofícios de militares, porque foi encontrado na sede militar, por exemplo, droga. E aí o oficial militar requisita uma perícia daquele material. Deu para entender? Então, em se tratando de inquéritos militares, quem preside o inquérito militar é um oficial militar. Em segunda análise, vamos trabalhar um segundo ponto. Moçada, quando nós estudamos o poder legislativo, o que você acha? Será que a polícia investiga membros parlamentares, membros do parlamento? Será que a polícia investiga deputado federal e senador? O que você acha? O que o bom senso lhe diz? Claro que não. Quando se trata de condutas criminosas sendo praticada por deputados e senadores, quem processa e julga nesse caso, obviamente, são os tribunais de competência por prerrogativa de foro, não é verdade? E quem vai investigar é quem? São as famosas CPIs, são as famosas comissões parlamentares de inquéritos, que inclusive é órgão colegiado da Casa Legislativa atrelada ao membro, ao suposto criminoso. Então, o inquérito parlamentar é um inquérito que é presidido pela CPI, mas as diligências poderão ser requisitadas para a polícia fazer. Deu para entender? Um deputado, por exemplo, preside um inquérito parlamentar e ele solicita diligências para a polícia vai e realiza. Esse é o inquérito parlamentar. Existe ainda, moçada, o inquérito que nós chamamos de inquérito judicial. Cá entre nós, você sinceramente acredita que a polícia investiga juízes? Claro que não. No Brasil, quem investiga juiz, sabe quem que é? É presidente do tribunal que ele está atrelado. Então, quem vai presidir o inquérito, no caso de juízes, não é o delegado de polícia. Será o presidente do tribunal, que poderá solicitar diligências serem realizadas pela polícia. Deu para entender? Então, olha que legal. No inquérito judicial, quem preside é o tribunal. É o presidente do tribunal que esta autoridade judiciária está vinculado. Isso de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, chamada carinhosamente de LOMAN. Deu para entender? Então, em se tratando de juízes, quem processa e julga, quem vai investigar, na verdade, será o presidente do tribunal que este juiz tem a prerrogativa de foro de função dele. Depois, em última análise, eu quero bater com você, membros do Ministério Público. Meus amigos, cá entre nós, quando a gente estuda o inquérito ministerial, olha que interessante. Olha que legal. O inquérito ministerial é aquele inquérito suscitado pelo MP. E muita gente chegou a questionar a legitimidade do fato. Levou essa parada lá pro STF. Perdão, pro STJ. Aqui não teve STF não, aqui foi apenas o STJ. E olha que interessante. Questionaram a legitimidade do Ministério Público investigar. O Ministério Público tem a atribuição constitucional, meus amigos, de controlar externamente o inquérito policial. Controle externo das atividades policiais é função técnica do MP, suscitando aqui a sua atribuição como custos legis, como fiscal da lei. E aí olha que interessante, no inquérito ministerial,
Essa parada foi levada até o STJ alegando a seguinte tese, olha só, membro do MP não pode investigar porque ele mesmo recebe a denúncia. E aí o que aconteceu lá no STJ? Doutores, nós tivemos a ministra Ellen Grace invocando uma teoria para explicar o seu posicionamento. E essa teoria é chamada de teoria dos poderes implícitos. O que foi alegado por ela? Quer ver? Olha que interessante. No Brasil, particular pode investigar? Pode, ele contrata um detetive e investiga. No Brasil, militares investigam? Sim. Particulares investigam, juízes investigam. Por que diabos o membro do MP não pode investigar? Então, se o membro do MP pode oferecer a denúncia, consequentemente, ele pode investigar. O nome disso é teoria dos poderes implícitos. Olha que interessante. E aí, olha que legal. No inquérito ministerial, quando nós trabalhamos o inquérito ministerial, quem vai presidir esse inquérito é o membro do MP, notadamente marcado pela presença dos procuradores gerais. Deu para entender? Então, o inquérito ministerial pode acontecer, moçada. Só que nada impede que, paralelamente a ele, seja criado também um inquérito policial. Quer ver? Imagina, um delegado seja investigado. Doutores, o MP ele não sente muita vontade de deixar nas mãos única e exclusivamente dos delegados e investigarem outros delegados. O que o MP muitas vezes faz? O MP abre o próprio inquérito ministerial e vai e acaba investigando outras autoridades, sejam autoridades do MP, sejam autoridades chamadas de delegados. Olha que interessante. Nesta situação, o Ministério Público ele pode investigar. Entendeu o STJ que ele tem atribuição investigativa. Pode. E para isso, você vai colocar o seguinte. Olha que interessante. Para o STJ, invoca-se a teoria dos poderes implícitos, legitimando, por exemplo, na verdade, portanto, legitimando, portanto, a atividade investigativa do inquérito ministerial. Só que, meus amigos, com essa investigação, criou-se um novo problema. Qual que é esse novo problema, Pedro? Olha só que interessante. Com o MP investigando condutas criminosas, questionou-se a seguinte situação, olha só. Eu terei o inquérito ministerial, muitas vezes, sendo realizado junto com o inquérito policial. Não tem problema. Olha o que o STJ falou. O inquérito ministerial poderá existir, independentemente do inquérito policial, sendo que eles deverão, olha a nomenclatura, eles deverão conviver harmonicamente. Olha que interessante. Eles podem conviver harmonicamente. Essa frase cai em prova, hein? Essa frase cai em prova. Então, o inquérito ministerial ele pode coexistir com o inquérito policial. O inquérito ministerial pode coexistir com o inquérito policial, que conviverão harmonicamente. Ao término de cada um dos inquéritos, serão lavrados cada um seus relatórios. O delegado remete o relatório para o MP e o MP remete um relatório, olha o problema, para o próprio MP. E aí? Será que nesse caso o membro que presidiu o inquérito ministerial ele mesmo pode oferecer a denúncia? Isso foi parar também no STJ, que lançou mão da súmula 234. Olha só, súmula 234 do STJ. Meus amigos, nada impede, olha só qual foi o pensamento da STJ. Quer uma pessoa para oferecer a denúncia melhor do que a pessoa que investigou? Esse foi o argumento do STJ. E ele falou o seguinte, olha só, nada impede que o presidente do inquérito ministerial ofereça a denúncia, inclusive para si próprio. Olha que interessante. Nada impede que o membro que o presidente do inquérito ministerial ofereça a denúncia, ainda que seja para ele mesmo. É plenamente possível. Não causa impedimento. Súmula 234 da STJ, aqui para nós no seu material. Esses dispositivos do inquérito ministerial caem bastante, hein? Cuidado. Superamos, portanto, mais o tema de inquéritos extrapoliciais e agora eu quero avançar com você falando um pouquinho a respeito dos prazos do inquérito. Inclusive o prazo, meus amigos, ele foi alterado pelo pacote anticrime, hein?
nós temos os prazos sendo alterados notadamente pelo pacote anticrime. Ok? Vamos prestar atenção então agora nessa parte da aula, porque ela também se mostra bastante importante para os senhores. Vamos lá? Então, aqui eu quero trabalhar com esses prazos com os senhores. Eu gosto de sempre trabalhar 3 prazos com você. Quais são esses prazos, Pedro? Primeiro, nós temos um prazo estabelecido em sede, olha que interessante, de delegacia federal. Ou seja, prazo a ser realizado em inquéritos policiais federais. Pedro, como é que esse troço funciona? Olha que interessante. Eu quero bater com você qual que é a lei. A lei que vai regulamentar a delegacia federal é a Lei 5.010 de 2006. Ela quem regulamenta o inquérito policial no âmbito federal. E aqui, você vai afirmar que, em se tratando da delegacia, tudo vai depender. Vai depender do quê, Pedro? Do status libertatis deste investigado, que nós chamaremos investigado preso ou investigado o quê? Solto. Então, o prazo do inquérito policial varia. Varia de acordo com o quê, Pedro? Varia de acordo com o status libertatis do investigado. Se ele estiver preso é um prazo, se ele estiver solto é outro prazo. Vamos lá? Se ele estiver preso na delegacia federal, moçada, o prazo será de 15 dias, prorrogáveis por mais 15 dias. Tudo bem? Então esse é o prazo do inquérito policial em se tratando de nível federal, como regra. Pedro, e se o investigado estiver solto? Olha que interessante. Se ele estiver solto, o prazo será de 30 dias, prorrogáveis pelo prazo que o delegado pedir para o juiz. E digo mais, esta prorrogabilidade aqui, ó, esta prorrogabilidade, então você vai afirmar o seguinte, ó, prorrogáveis, pelo quê, Pedro? Pedido do delegado, é prorrogável a pedido do delegado, e o quê? E também por aceitação do juiz. E o juiz fará isso em decisão fundamentada. O juiz concede a prorrogação do prazo do inquérito. Pedro, qual juiz? Porra, juiz das garantias. Agora nós estamos com o pacote anticrime à solta aí, não é verdade? Então quem decide sobre essa prorrogabilidade é o juiz das garantias. É o juiz que atua na fase preliminar. Agora, nós temos a regra. A regra do inquérito, moçada, tá aqui, ó. A regra do inquérito é essa daqui. A regra postulada pelo Código de Processo Penal está aqui, artigo 10 do CPP, que é a delegacia do Estado, a delegacia estadual. Nesse caso, o prazo do inquérito será de 10 dias, olha a novidade, antes do pacote anticrime, 10 dias improrrogáveis. Agora, com o artigo 3º-B, parágrafo 2º do CPP, o prazo do inquérito policial passou a ser prorrogável por mais 15 dias. Olha como é que esse troço é interessante para você. Logo, nós temos que quando ele for solto, será de 30 dias, também igualzinho essa prorrogação se dá na delegacia federal. Tudo bem? Bacana? Então, em se tratando do prazo para delegacia estadual, 10 dias prorrogáveis agora, essa aqui é novidade, ó. Isso aqui é novidade do pacote anticrime, e se ele tiver solto, 30 prorrogável também. Por determinação do delegado e aceitação do juiz. Por fim, moçada, eu gosto sempre de trazer aqui também um prazo previsto na lei de drogas. O prazo de inquérito policial que envolva crime relacionado à lei de drogas, este prazo será de 30 dias prorrogáveis por mais 30 dias. E em se tratando do investigado solto, o prazo será de 90 dias, prorrogáveis por mais 90 dias. Pedro, mas por que tanto, doutores? Crimes que envolvem drogas são crimes normalmente de alta complexidade. Muito cuidado com isso aqui. Por serem crimes de alta complexidade, eles demandam mais atividades investigativas. Por isso que você tem que tomar cuidado. E aí, olha o ponto legal que a lei de drogas fala. Essas prorrogações aqui, elas serão realizadas após comunicação ao membro do MP. Comunicação ao Ministério Público. O MP não gosta de dar muita liberdade à polícia quando se trata de crimes relacionados a drogas, porque envolve muita grana. Então, olha que legal. Quando o delegado solicitar a prorrogação do prazo para o juiz,
esse delegado solicita a prorrogação do prazo ao juiz e comunica ao Ministério Público que esse prazo está sendo prorrogado. Tudo bem? Legal? Então, esse é um ponto bastante destacado, inclusive na própria lei de drogas. Esses são os prazos que você precisa trabalhar. E só para a gente fechar, portanto, o nosso assunto, olha que legal. Quando se trata de investigado preso, você vai dizer que esses prazos aqui, ó, eles começam a contar a partir de quando, Pedro? A partir da execução do mandado. Pedro, ele foi preso em flagrante. Tem mandado? Óbvio que não. Então o prazo já começa a contar a partir da lavratura do APF. Agora, em se tratando da prisão preventiva, por exemplo. Prisão preventiva, ela demanda mandado. Então o prazo do investigado preso, o prazo do inquérito policial somente começa a contar a partir da execução. Da execução, não é da expedição, hein? Cuidado com isso em prova. É a partir da execução do mandado, vale dizer, a partir do momento em que esse réu ele vai ter a sua liberdade restringida. A partir do momento em que esse investigado ele será encarcerado. Deu para entender? Muito cuidado com esse aspecto em prova. Inclusive, esse prazo aqui, ele tem natureza material, por quê? Porque ele tem conteúdo penal também. Estamos falando com restrição de liberdade. O prazo começa a contar o dia 1, no momento em que ele entra na própria prisão. O prazo do inquérito em se tratando do investigado preso é de natureza material e do investigado solto é de natureza formal ou processual. Vale dizer, no caso dele solto, computa-se o primeiro dia no dia subsequente. Tudo bem? Prazo de natureza formal, prazo de natureza material. E doutores, assim eu fecho com você essa parte relacionada a peculiaridades do inquérito policial. Eu ainda deixei no material um teminha que ele está que ele está tacitamente revogado do CPP. Ele não foi recepcionado, na verdade, pela Constituição de 88, que é o artigo 21 chamado de incomunicabilidade. Antigamente, o juiz podia determinar a incomunicabilidade do réu preso, incomunicando-o por 3 dias, quando houvesse interesse público. Doutor, isso não foi recepcionado pela Constituição. Então eu peço para você, só para a gente fechar aqui, depois dar uma lidinha no tema de comunicabilidade. Apesar de não ter efeito concreto mais, está previsto no CPP. Nós sabemos que ele não foi recepcionado pela Constituição, mas vai que a banca endoida e cobra um troço desse. Não é verdade? Assim você estará blindado em relação a essas peculiaridades voltadas para inquérito policial.